Olá, nós estamos fazendo mais um encontro de Medita Unipaz, agora número 103, e trazendo novamente o tema do Bhagavad Gita. Hoje, 11 de fevereiro, é um domingo de carnaval, e o carnaval, normalmente, as pessoas vão sair, vão fazer um encontro com seu grupo, vão seguir um bloco. E interessante que o Bhagavad Gita, ele está sempre trazendo as questões cotidianas para a gente aprender a viver. E exatamente eu escolhi hoje alguns trechos do livro que traz um pouco dessa questão, né? Como que a gente lida harmoniosamente com aquilo que é bom, com aquilo que é ruim, com aquilo que nos motiva e que desmotiva às vezes. E buscando sempre um equilíbrio em tudo isso. Então o convite é esse. Você vai para o carnaval, você vai encontrar com os seus grupos, mas também tirar um tempo, 20, 30 minutos de silenciamento, de aquietamento. E é interessante perceber esse movimento em você, como que isso acontece em você, como que isso acontece com a gente. Daí, a meditação ela está sempre presente, é sempre um convite para que a gente possa compreender melhor o nosso psiquismo, compreender melhor como que o campo do psiquismo atua, que nesses momentos tem muita euforia, tem muito movimento, muito som, muito ruído, muita gente. E a meditação nos possibilita em permitir, né, que a gente esteja presente naquilo, mas sem se perder totalmente. Né? Muitas vezes numa simples euforia, uma alegria serena, né? Como diria Francisco de Assis. Então, para isso, nós vamos agora iniciar o nosso encontro fazendo desde já o nosso silenciamento. Então, coloque-se numa posição confortável, num ambiente tranquilo, no seu ambiente de meditação, na sua sala, no seu quarto. Observe esse momento aqui e agora, inspirando e expirando e fazendo a pequena pausa. Então, sempre aquele processo inicial, você observa seu corpo, respira e vai acalmando a sua respiração, tornando cada vez mais leve, mais suave, mais lenta. Também você vai acalmando o seu corpo, fazendo leves movimentos do corpo, iniciando pelas pernas, pelos pés, pelas pernas, o quadril, acomodando a sua coluna de forma leve, suave, relaxando os ombros, relaxando os braços, as mãos, buscando o seu aquietamento nesse momento, aqui e agora. Então você inspira com mais calma, expira e faz a pequena pausa. E observe também o dia, o ambiente em que você se encontra. Observe os sons. E por entre os sons você observa também o silêncio. O silêncio que é sempre um convite para estarmos presentes conosco mesmo. É um convite para você estar com você nesse momento, sem ter nenhum lugar para ir, sem ter onde chegar, simplesmente permanecer na sua quietude interna.
E inspirando, expirando de forma consciente. Você observa seus pensamentos, seus sentimentos, suas sensações. E vá permanecendo presente, aqui e agora, buscando seu centro interno, aquele aspecto mais profundo que está sempre disponível. Está sempre disponível, é só você acessar esse espaço interno de silêncio, de quietude, de meditação. Eu vou dar a pausa de 1 minuto e após o toque do sino, se você quiser permanecer por mais tempo, você faz também uma pausa no seu equipamento e depois você continua. O texto do Bhagavad Gita nos indica sempre um modo de estar no mundo e reduzir os sofrimentos, aqueles apelos que muitas vezes o ego vem nos trazendo e fazendo com que a gente entre em muitas situações numa, num momento de sofrer, de estar com dificuldades, até porque o próprio mundo que a gente vive, as pessoas, as situações, nos colocam mesmo em alguma condição que nos deixa com alguma sensação de dificuldade ou de sofrimento. E o texto inicial, na parte inicial, sempre lembra que essas questões são passageiras, que fazem parte da nossa mente ego, da nossa mente egóica, e que a gente pode ir se libertando desse processo. E ele fala hoje, então, de um caminho para a sabedoria, né? Como nós podemos alcançar a libertação mediante esse entendimento e o domínio mesmo do próprio ego. Eu vou pegar aqui o texto e a gente que é bem claro nessa questão, lembrando que o Bhagavad Gita é o diálogo de Arjuna com Krishna. Arjuna é o aspecto egóico nosso, é a nossa mente comum, cotidiana, lidando com o mundo. Arjuna, então, vai perguntar para Krishna, lendo aqui no texto: ó mestre, quais as características de um homem que tenha atingido perfeita sabedoria por experiência espiritual? Como é um homem autorrealizado? Como ele vive e como ele age? Então Arjuna está ali perguntando
para o mestre, que é Krishna, e Krishna vai responder o seguinte: quando o homem é perfeitamente liberto de todos os desejos do ego, o ego finito, esse homem alcançou a paz da alma pela realização do eu divino. Então, esse homem encontra a perfeita sabedoria. E na sequência, quando alguém permanece calmo e sereno no meio de sofrimentos, quando não espera receber do mundo objetivo permanente felicidade, e quando é livre de apego, medo e ódio, então ele é um homem de perfeita sabedoria. Quando não é apegado a um e indiferente a outro, enquanto não se alegra em excesso com o que é agradável, nem se entristece em excesso com o que é desagradável, então este é um homem de perfeita sabedoria. Então, nesses 3 versículos, Krishna traduz para Arjuna, para cada um de nós, esses aspectos que nós podemos desenvolver, porque é um potencial nosso, para que a gente vá adquirindo sabedoria ao lidar com o mundo. Então aqui ele fala, quando o homem é perfeitamente liberto de todos os desejos do ego. Então uma das questões fundamentais que muitas vezes nos prende no mundo é esse apego às coisas. E o apego vem de um desejo que a gente não consegue ter a percepção dele. Não é a questão de ter o desejo, mas é de ser escravo desse desejo. A gente fica assim tão ligado naquilo que a gente deseja, achando que aquele é o único caminho, que aquele é fundamental, e aí começa a vir o sofrimento, porque só o fato de desejar e também de pensar que não pode ou não acontecer já nos leva a um sofrimento. Então ele diz que a questão é libertar do desejo do ego. Este então é um homem de perfeita sabedoria. Porque ele alcançou a paz da alma e a sua realização mais plena está nessa paz, nesse eu interno, e não naquele desejo externo que está sendo movido, mobilizado pelo ego. Em princípio, é essa a ideia que eu entendo que Krishna está tentando trazer para que Arjuna reflita. E na sequência, Krishna fala: quando o homem permanece calmo e sereno no meio de sofrimentos, porque faz parte da vida e o sofrimento é uma forma da gente ver o mundo, muitas vezes. Então, se a gente tem calma e serenidade diante daquilo que acontece, já é o primeiro ponto de partida para reduzir o efeito maléfico que aqueles fatos vão trazendo para a nossa estrutura psicológica. Então, muitas vezes é uma experiência psicológica que está sendo vivenciada e a gente reforça essa experiência negativamente se a gente não consegue fazer um distanciamento e perceber como que isso muda continuamente, né? Então é estar livre, liberto da raiva que muitas vezes vem surgindo, em pequenas coisas às vezes. Em pequenas coisas, a gente vai acumulando no nosso organismo e esse acúmulo ele passa a ser fisiológico mesmo. Então a gente vai acumulando alguma coisa, de alguma ansiedade, alguma raiva, e aquilo vai propagando para o nosso dia a dia, para os outros, vai refletindo nos outros fatos que acontecem na nossa vida. Então temos que estar muito vigilantes nesse aspecto
da raiva, que vem do medo. O medo de perder alguma coisa, o medo de ter que fazer alguma coisa, de acontecer uma coisa que a gente não queria. E o medo acaba sendo muitas vezes uma mera fantasia do nosso sistema de cerebral, que tenta se proteger. Só que o sistema cerebral ele é o ego puro, ele não tem uma racionalidade como parece. Esse sistema mais límbico, sistema emocional, ele acontece. Acontece nos animais, acontece com a gente. Nós herdamos isso. E que tem algo a ver com o apego e a rejeição às coisas. Quero uma coisa e rejeito outras. Tudo isso são aspectos que nos levam ao sofrimento. Então ele diz: quando alguém permanece calmo e sereno no meio de sofrimentos, quando não espera receber do mundo, do mundo da vida, permanente felicidade. Então é um homem de perfeita sabedoria. E no terceiro versículo, Krishna fala, respondendo à pergunta de Arjuna. Quando a pessoa não é apegada a alguma coisa e indiferente a outra. Observa que é exatamente a gente estar atento ao que está acontecendo. Não se apega, mas também não fica indiferente. Não é ficar indiferente ao mundo, se isolar do mundo. Mas é simplesmente saber lidar com isso com serenidade, com percepção da realidade que está acontecendo. Quando não se alegra em excesso com o que é agradável. E também não se entristece em excesso com o que é desagradável. Então, é um homem de perfeita sabedoria. Por isso, o título do nosso encontro hoje, o tema, né, Um Caminho para a Sabedoria, parece simples colocar isso, parece óbvio, mas vivenciar a gente sabe que é bem diferente. É um longo caminho. Mas se a gente está, pelo menos, atento àquilo que está acontecendo, se existe uma percepção de que, de repente, nós estamos nos apegando a alguma coisa, nós estamos entrando por um caminho de ansiedade, de querer muito alguma coisa, de desejar muito, ou de rejeitar, aquilo ali nos leva a um sofrimento. E é essa a primeira parte do livro Bhagavad Gita, que o livro Bhagavad Gita está trazendo para a gente perceber. Então a gente tem que observar se existe algo que nos prende nesse momento. Então, para nós encerrarmos o nosso encontro hoje, a sugestão é essa. Vamos buscando mais uma vez uma posição de aquietamento. Já existem bastantes elementos hoje aqui do texto para que nós possamos refletir, avaliar. Busque essa posição de aquietamento, de silêncio, a respiração presente aqui e agora. Busque a serenidade, a quietude, que é o ponto de partida, e observe se existe alguma inquietação, algum pensamento insistente, alguma demanda forte que você tenha no momento que possa estar lhe trazendo algum sentimento, alguma emoção, ou de medo, de raiva. E como que você pode lidar com isso? O primeiro aspecto é perceber como que isso pode estar te prendendo no mundo. E ir entregando, relaxando, entregando. E nós vamos então encerrar o vídeo dentro do nosso prazo de 20 minutos, alguma coisa assim. E recomendo que você permaneça nesse momento por mais alguns minutos, no seu tempo, observando a si mesmo, observando esses aspectos que acontecem na sua mente e ego,
mas simplesmente se entregando para um projeto, um processo mais amplo, que é a percepção do eu interno, que está sempre presente, aqui e agora.